Então tá, vamos falar então primeiro sobre sequências, né? Veja que a sequência, qual que é a grande diferença? A sequência não soma. Basicamente é isso. As sequências são só os números em sequência. E tu até consegue descrever uma equação para essa sequência. Agora, somar já é outra história. É o que a série faz. Sim, E daí, quando tu tá somando uma sequência inteira, pode ser que essa soma ela vá para um valor específico ou não, né? Então ela pode convergir ou divergir. Ou sim, pode ser que essa soma também ela só vá para um valor específico dentro de um determinado intervalo de valores de x, que é o que a gente chama de raio de convergência da soma, por exemplo. Então, tem todos esses detalhes, mas por cima é isso. Daí como fazer a conta já é outra história. Muito bem. Ele começa a definir aqui, então, que ele chama essa sequência de UN, tá? Então, toda vez que tu vê o N aqui nessa apostila, tu está tratando, na verdade, de uma sequência de certo. termos. Então, beleza. Ele está mostrando aqui, esse é um padrão muito interessante de sequência, né? Onde a gente tem uma convergência que nem uma assíntota, né? Então, claro, tu consegue fazer um monte de vínculos aí com a realidade, com as funções que tu já trabalhou em cálculo 1. Muito bem. Daí ele vai definir aqui sobre o limite de uma sequência, que é bem parecido com o limite de uma função. Tu está sempre avaliando dentro de um escopo, né? É claro que a gente Uhum. não vai chegar a ver isso. E daí, beleza, ele vai começar a falar sobre sequências convergentes. O que é uma sequência convergente? É uma sequência que vai até um determinado valor específico. Isso pode ser claramente obtido com o limite, né? Sim, Se tu tem, por exemplo, uma sequência que tu consegue descrever a equação dela, às vezes o professor só mostra os termos da sequência pra gente. Tu aplicas o limite, beleza, tu repara que existe um valor específico aqui no final, né? É uma tendência na prática. Note que isso também só vai acontecer de modo geral com coisas que vão diminuindo termo a termo, né? Isso é um ponto importante no estudo das séries, né? É importante que o termo seguinte, o UN mais um, ele seja menor que o N, né? Se fugir disso, se tu tem o N mais um sempre maior que o N, então tu vai ter uma divergência, né? Porque tu está sempre crescendo. uhum. No mínimo, tu tem que ter isso para ter convergência, né? O N mais um ser menor que o N, no mínimo. Muito bem. Tá, ele vai falar aqui de uma série de coisas. E aqui subsequência é importante também, porque às vezes a gente consegue dizer se uma série ela é convergente ou não, se tu conseguir comparar ela com uma série que é convergente. É como se fosse uma subsérie. Então essa ideia de subsequência está dentro disso. Beleza. Eu estou passando algumas coisas rápidas porque eu quero focar mesmo na parte de resolução de séries, né? Que é lá naqueles testes da raiz, testes da razão, teste Sim, da integral, etc. Mas é que precisa de alguns conceitos bem fortes aqui antes de chegar lá, tá? Sequências numéricas monótonas. Então a gente tem algumas sequências aqui, né? Monotonia é manter um padrão, né? Então é disso que a gente está falando. Muito bem, esse aqui já é um exercício bem interessante, porque ele aparece em vários testes, quando tu tens, por exemplo, aqueles termos alternativos lá de menos 1 elevado a n, né? Às vezes tu tem que fazer um teste como esse para conseguir provar se tua série é convergente ou não. Então tá, seja o n uma sequência de valores reais. Tá. Mostra que a sequência n mais 1 sobre n quadrado mais 2 é monótona. Bem, o que é ser monótona? No caso aqui, é tu ter essa coisa que eu te falei, do termo seguinte ser menor que o anterior. sim, Sempre. Na verdade, tu tem que ter sempre um padrão aqui. Na prática, enquanto a gente está falando de séries, de sequências, desculpa, a gente ainda não está buscando uma convergência ou não para um valor específico numa soma. Então, por exemplo, aqui, ó. Contanto que tu tenha a sequência para todo n, tu está falando de monotonia, entendeu? Aqui, por uhum. exemplo, é uma monotonia crescente. A gente ainda não está falando de convergência. O importante é que seja sempre para todo n é o que importa. Então, por isso que tu tem que resolver de forma genérica, né? Sim, Vamos observar esta bela série aqui. Eu olho para ela e me parece que os termos seguintes são menores que o anterior, né? Porque tu tem n quadrado embaixo, né? Embaixo vai ser sempre maior que em cima, não é mesmo?
É, Então, vamos ver se isso é um fato, né? Olha só o que ele está propondo aqui. Ele colocou o n mais 1, né? Quando ele coloca n mais 1 no lugar de n, tu consegues reescrever aquela série dessa forma aqui. E, se é o caso, então, ele está dizendo que, como a gente bateu o olho e percebeu, né? O termo seguinte é sempre menor que o anterior. Então, é o que ele está falando. O termo n mais 1 é menor ou igual ao n. Tudo bem? Note que sim. foi uma coisa que tu percebeu olhando, né? Ele não deixou isso muito claro aqui, mas poderia ter sido o contrário. Se fosse uma série, se fosse ao contrário aqui, ele teria que inverter esse negócio. Então, beleza. Aqui ele fez simplesmente uma resolução de desigualdade que eu acho que para ti é fácil esse tipo de coisa, né? Só tem que É, tomar para ti é tranquilo resolver desigualdades? sim. Tá. Tu sempre só tem que tomar o cuidado assim de perceber que não é basicamente tu passar multiplicando as coisas, né? Tu tá multiplicando dos dois lados aqui, n, essa parte de baixo, tu tá multiplicando aqui, e essa parte de baixo tá multiplicando aqui. E daí, né, tem aquilo. Eu posso garantir que isso aqui é sempre maior que 1, certo? Que Certo. esse n é sempre maior que zero. Por quê? Porque se pudesse ser negativo, tu terias que tomar cuidado com o sentido da desigualdade, né? Tem que tomar Uhum. cuidado com isso. Pronto, então, olha só, resolvendo aqui, parari, parará, jogando de um lado para o outro, tu chega que 1 é sempre menor ou igual a n quadrado mais 3n. Bem, é verdade, né? Se o n começa em 1, é verdade. Se o n começa em 0, já não é verdade. É, Mas ele começa em 1, né? Porque tu não tem o termo zero da tua sequência. Tu sempre começa no 1, 2, 3, 4. Isso também deveria ter sido deixado mais claro, mas de modo geral é assim, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que mais tem de definições importantes aqui? Ah, sim, sim, sim. Negócio de limitada é importante, hein? Se tu tem termos máximos, né? Tu tá falando de uma série limitada. Por exemplo, um análogo a isso em funções é o seno, né? O seno uhum. ele tem uma imagem bem definida, vai de -1 a 1, né? Então o Sim. seno é considerado uma função limitada. Existem séries que também estão presas dentro de limitações, né? De resposta. Então, também é limitada. Muito bem. Toda série monótona limitada em R é convergente. Esses teoremas são importantes para tu não precisar fazer conta, né? Ou só de tu provar essas duas coisas, tu já prova que a série é convergente. Então tem alguns teoremas bem bons de decorar aqui, beleza? Ele vai passar alguns negócios e agora vamos ver para séries aqui. Tudo bem de sequências? Alguma dúvida? Não, eu entendi bem. Então, basicamente, o que tu tem que tomar cuidado com sequências é verificar se ela é monótona. Se para todo n vai valer alguma proposição sua. Né? Poderia não ter sido o caso ali naquela conta. Como tu achou que aquilo era sempre verdade, né? Isso aqui é sempre verdade. Não tem nenhum n que vai fazer isso aqui ser mentira. Então, quando tu chega numa situação que é sempre verdade, pronto, tu provou. Provou que é monótono. Poderia não ser o caso. Se tivesse, por exemplo, um -3n aqui, já não seria verdade, já não seria monótono. Porque já existiria valores de n que fariam o lado esquerdo ser menor que o direito. Muito bem. Então, séries numéricas aqui é você pegar uma sequência e somar todos os termos. Então, por isso que eu falei que saber mexer com sequências é metade de saber mexer com séries. Muito bem. Então, o que acontece é que, às vezes, você tem uma série, né, exposta como um sigma, e você tem que escrever uma equação que descreve essa série, ou ao contrário, você tem a equação que descreve a série, ou a sequência que seja, e tem que escrever a série com sigma. Uh, por exemplo, aqui, olha só, esse problema ele é muito interessante para entender o que eu quero dizer. A gente às vezes deixa esses pontos de lado, né? E acaba não conseguindo resolver determinadas partes mais triviais do assunto. Olha só. Durante o tempo que permanece na universidade estudando ao UDESC, deverá receber uma mesada de seu pai em dados monetários que obedece à sequência. Muito bem, temos uma sequência. Onde n corresponde ao número de parcelas a ser recebida. Pergunta-se: qual montante que o estudante deve receber até o final da faculdade, supondo que ele conclua o curso em 60 meses? Muito bem. Então, o N, né, é basicamente o mês, né, o mês que ele Uhum. está.
Então, o primeiro mês ele vai receber 2.000 dividido por 2. É porque vai ficar 1 mais 1, 2, né? Vai Certo. dar... Caraca, 2.000 não, 20.000. O cara vai ganhar 10.000 no primeiro mês, aí sim. E assim vai, sucessivamente, né? Uhum. Muito bem. Daí tu queres descobrir qual é a soma, ou seja, queres descobrir a soma dessa série. Nada mais justo. Qual o montante que ele deve receber. E se ele permanecer na faculdade indefinidamente, isso é o que mais tinha lá na UDESC. Quando eu entrei na UDESC, tinha um cara que estava lá há 8 anos. E eu saí do mestrado, ele ainda estava lá. Ô, louco. Achei aquilo sensacional. Muito bem. Daí eu saí do doutorado, daí eu fui lá visitar um professor que eu gostava muito, ele estava lá também. Achei muito louco aqui. Esses caras que vão só pra ficar fazendo politicagem na faculdade, né? Uma tristeza. Né? Muito bem. Daí, muito bem, né? Nós queremos então encontrar a primeira pergunta aqui. Nós queremos fazer a série. E quando a gente faz a série, a gente escreve uns termos, né? Porque talvez escrevendo uns termos algumas coisas fiquem claras. Sim, Muito bem. Então, perceba que, de fato, né? Se tu tá somando, é simplesmente tu pegar o que foi somado anteriormente e somar no posterior. Nada além disso. É só isso que ele está mostrando aqui. Agora, precisamos determinar uma expressão para o termo geral dessa soma. Para isso, reescrevemos o termo usando decomposição em frações parciais. E aí, lembra de frações parciais? Hum, Foi contigo que eu vi frações parciais ontem? Eu dei aula disso ontem, mas não foi contigo. Ontem a gente ficou só em em, Riemann, é, umas integrais mais. Eu acho que eu falei brevemente de integrais trigonométricas para ti, né? Eu falei que a gente ia ver frações parciais hoje, olha só aparecendo de novo. deixa eu só ver, pesquisar aqui. Frações parciais é você reescrever vamos dizer assim, você reescreve Ah, você falou um pouco no final ontem. isso. Frações parciais é uma forma de você reescrever uma fração. Sim, Isso aí. O que que acontece, né? Quando tu reescreve uma fração, você costuma só mudar a parte de cima, né? sim, Mas não é a ideia. Não é a ideia. Tu tens que mudar, às vezes, a parte de baixo para perceber algumas coisas. Então, vamos ver aqui, né? Bem, eu falei para você ler, né? Então, eu falei que ia ser importante. Agora, vamos ver por quê, né? Tu consegue reescrever isso aqui como estes termos, daí tu lembra, ó, isso aqui tem raiz, por isso é só o A em sim, cima, isso aqui também, por isso é só o A em cima. Daí eu te mostrei até isso na aula. O que tu tem que fazer agora? O mínimo múltiplo comum, então o A vai ficar multiplicado por isso e o B por isso, tranquilo também para ti? sim, E com algum rearranjo, né, tu vai bater o olho agora no que tu tem aqui e bater o olho na tua série. Perceba que tu só tem termo sozinho, não tem termo multiplicando N na parte de cima, certo? certo. Então por isso que tu pode dizer que A mais B é zero. E o A Sim, é 2.000. Então por isso que o A é 2.000 e o B é menos 2.000. Então tu consegue reescrever essa série colocando o A igual a 20.000, desculpa. O A igual a 20.000 e o B igual a menos 20.000. Vai dar a mesma. Vai dar a mesma. Muito bem, então por que que isso é bom? Porque quando tu quebra em frações parciais a tua série, como foi feito aqui, tu consegue reparar melhor padrões de soma e de subtração, ok? certo, E assim, talvez tu consiga cortar uma boa parte da tua série e com isso você consiga dizer qual que é a soma por uma conta mais simples. Talvez só tendendo ao infinito alguma coisa. Olha só. Se a gente abre o termo, né, vamos abrir colocando n igual a 1. Tranquilo, ficou desse jeito. N igual a 2. Tranquilo, ficou desse jeito. Tu pode ir fazendo, até a hora que tu repara o padrão, né? Lá uhum, no késimo termo tem o k embaixo e k mais 1 aqui do lado. Muito bem. Portanto, o que acontece é que, veja, aqui está negativo, aqui está positivo. Aqui está negativo, vai estar positivo no próximo, certo? certo, Então vai ter um cara negativo antes desse aqui, igualzinho a esse. Eu estou vendo isso pelo padrão aqui, dos primeiros termos. uhum, Então, no fim das contas, vai se cancelar todo mundo que está no meio, vai sobrar só esse cara e esse.
Então tu pode dizer que, né, ele simplesmente abriu os termos da soma aqui. Então tu pode dizer que depois de várias simplificações a tua soma é só isso. Certo. E pronto. Daí tu pode até escrever o termo da tua soma em função de K, né? Simplesmente fazendo o MMC de novo, ficou desse jeito. E agora tu tem uma equaçãozinha bem simples em função de K para saber qual vai ser o somatório. Se o cara quer para 60 meses, K igual a 60. Se ele quer para infinito, tende o K infinito. Entendi. Percebeu? A Aham. ideia é essa. Então esse é um jeito de tu fazer a soma da série. Né? Lembra que ontem eu falei para ti que dava para fazer integral e tal? É, dá para fazer. Eu acho fazer a integral bem mais fácil do que fazer isso que a gente acabou de fazer. Tu não concorda comigo? Integrar Sim. isso aqui é tranquilíssimo. Né? Por frações parciais ainda, né? Tu pode só integrar isso aqui e pronto. Né? Integrar isso aqui e pronto. O problema é que não é a resposta exata, né? Às vezes ele quer a resposta exata, exata. Se tu Uhum. não quer uma aproximação, né? Daí ferrou. Porque daí tu vai ter que observar padrões, etc. Então é um negócio meio chato, tá? Mas tudo bem. Tá aí. Vamos ver um outro probleminha desse aí, de soma de série. Até porque foi pedido lá no teu negócio, né? Sim. Muito bem. Pera aí. Bem, eu acho que aquele lá já foi bem razoável já. Acho que foi bem razoável. Não tô entendendo. Bem, vamos ver só a definição aqui, né? Somatório de série, uma série vai dar uma resposta, beleza. Dizemos que o número S é a soma da série, denotando dessa forma. Se S for o limite de SK quando K tende para infinito, ou seja, quando se dado um epsilon zero maior que zero, podemos demonstrar n zero maior que zero, tal que para tudo. Isso aqui parece bem aquelas definições de limite, né? Pela definição. Na prática, ele está fazendo um limite aqui, quando ele diz esse papo aqui, Sim. tá bom? É aquilo que a gente fez lá. A gente fez um limite, certo? Uhum. Então é isso. Deu praticamente a mesma coisa, tá? Muito bem. Beleza, agora sim. Agora que a gente falou da matéria e tal, podemos ver algumas coisas mais técnicas. Basicamente, resolver aqui algumas séries. Vai ser com essas técnicas aqui que a gente vai resolver as séries do teu exercício, da tua coisa hoje. Então tá, a série é convergente se o limite dela existir. Então, o primeiro teste aí para tu ver se é convergente ou não é aplicar o limite, certo? Certo. É isso aí. Isso não significa que a soma da série, ou o último termo da série, qualquer coisa, é a resposta que vai sair do limite. Só te serve para provar a convergência. Uhum. Beleza? Beleza. É convergente se o limite existir. Caso contrário, ela é divergente. Muito bem. Então, tá bom. Tá bom. Se o limite aqui de SK, o problema é o seguinte, né? Não é o limite da sequência, é o limite do termo da soma. Sim. Agora, obter esse termo da soma não é simples, né? Tu viu que teve toda uma lógica chata lá, fazer frações parciais, etc. Se por acaso tu tiver isso na hora, nossa, agradece a Deus. O problema é, vale a pena fazer isso para descobrir se é convergente ou não? Vai depender de ti, né? Então, o problema é esse. Aqui ele, ó, vamos ver ele provando isso aqui, só para a gente treinar mais essa forma de obter o termo da soma, a função Ok. da soma. Beleza. A gente abre alguns termos, observa alguns padrões. Dá para escrever desse jeito aqui: 2k sobre 5k na menos 1. Agora ele fez uma malandrops aqui, ó. Ele multiplicou por 2 em cima e embaixo. 2 quintos em cima e embaixo, do lado esquerdo e do direito. Uhum. Para tu observar o padrão. Isso é muito chato. Às vezes tu tem que ter uma criatividade desgraçada. Tu ia pensar nisso na hora? Eu não ia. Eu também Por não. que diabos multiplicar por 2 quintos aqui, entendeu? Isso é muito chato, cara. É muito chato não perceber essas coisas, mas é muito bonito quando eu vejo eles fazendo. Mas assim, buscar o SK às vezes não é razoável, né? Mas resolve na hora, a convergência, pelo menos. Então tá bom. Ele acha o SK, acha esse termo aqui, e ele diz o seguinte: como 2 quintos é menor que 1, então o que que acontece, né? Quando tu pega esse termo aqui
e tende a infinito, né? Esse cara vai para zero, certo? Certo. Porque tu vai ter 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5, É, vai vai ter um dar número, zero. vai ter um número bem pequeno, tendendo a zero nessa multiplicação. Então esse cara todo vai para zero, a resposta é 10 terços. Beleza, converge. E converge para 10 terços ainda por cima. Quando é com SK, dá para dizer. É que tem muita coisa que dá para tu dizer só fazendo o limite da sequência, né? Mas não Uhum. dá para ter tanta certeza sobre o valor, sobre a convergência, né? Como tem se tu obteres o SK, né? Mas agora, as séries lá do teu problema não são tão simples assim, né, para obter. Beleza. É, Bem, vamos então ver algumas técnicas aqui, ó. Esse teorema é bom, esse teorema é bom também. Agora não envolvendo mais o SK. Se tu tens uma série e ela for convergente, então significa, em outras palavras aqui, olha só, que uma série parecida também é convergente. Tá vendo? certo. Meio que ele cortou parte da série. É porque ele pegou de um termo específico. A ideia é essa. Então, aqui é a mãe da técnica de comparação para resolver a série. Então, vamos ignorar aqui. Então, ó, grava isso, hein? Se tu tiver uma série cortada, uma parte ela também converge, tá? Uhum. Beleza. Então tem algumas coisas importantes aqui. Agora vamos para a próxima propriedade. Eu tô te dizendo que eu sei que é importante nesse assunto, tá? Porque assim, séries tem coisas que aparecem aí com frequência, às vezes, assim, não é uma frequência tão alta quanto integrais derivadas, mas são coisas que tu vai ter que fazer, né? Às vezes. Então, eu tô te falando aquilo que eu sei que é válido. Condição necessária para a convergência, ó. Primeira condição aqui que eu falei, que tem importância com o limite da sequência. Sim. Ela só pode ser convergente se o limite for zero. Se o limite da sequência tendendo ao infinito for zero. Agora, isso não significa que se tu fizer o limite, ela é convergente. E der zero, ela é convergente, entendeu? Uhum. É uma condição necessária, mas não suficiente. Por exemplo, a série harmônica, que é uma série muito famosa, 1 sobre n, ela, obviamente, quando tu tende o n a infinito, dá zero. Sim. Mas ela não é convergente. Se tu for somando 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4, vai para infinito. Tu não vai para um valor específico. Né? Diferente da série 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado, ela converge. 1 sobre n não converge, 1 sobre n quadrado converge. As duas no infinito vão para zero, pelo limite. Mas a convergência da série não tem isso como uma suficiência. Não é suficiente. Né? Uhum. Muito bem. Bem, ele vai falar um monte de papo matemático aqui que a gente vai torcer para não precisar, porque tanto eu quanto você somos caras mais da prática, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver se essa série aqui é divergente, olha só. Ela é divergente, por quê? Porque o limite não deu zero. Mas, professor, o limite convergiu. Não importa, tem que dar zero, beleza? Tá. Muito bem. Aqui, ó. Aquilo que eu tava te falando. Essa aí é clássica das clássicas. Não vai ter um livro que não vai falar isso. Como contra-exemplo. Muito bem. Tem alguns casos de séries que é importante você saber de cor. Por quê? Porque tu vai comparar tuas séries com estes. Uhum. Então, por exemplo, algumas coisas que aparecem bastante. Um sobre N, série harmônica. Se tu conhece a série harmônica e tu fizer uma comparação com uma série harmônica, tu vai poder dizer. Série geométrica também. Série geométrica é aquela que a gente aprende desde o ensino médio lá, né? Que o Uhum. padrão é uma constante, uma razão e a variação no expoente. Muito bem. A série harmônica ela nunca converge. A série geométrica ela pode divergir ou convergir. Basicamente ela vai convergir quando a tua razão for negativa, tá? Desculpa. Desculpa, falei besteira. Quando a tua razão for menor que um, tá bom? Tá. Na verdade, melhor dizendo, entre menos um e um. Porque é aquela história, tu tá somando números pequenos, né? Que quando Uhum. tu eleva a alguma coisa fica menor ainda. Muito bem. Critérios da convergência. Pô, eu queria ver o da comparação primeiro, antes de ver. Aqui, ó. Tá, ele vai vir, ele vai vir.
Eu sou tarado por esse critério da comparação, porque eu acho ele muito bonito. Vamos ver o critério. Cada um tarado por o que, né, lhe convém. Critério da integral aqui. Então, às vezes, né? Essa é a merda desse assunto. Tu não pode ter certeza que tu vai fazer um teste e ele vai resolver teu problema. Uhum. Aí, o critério da integral, eu dificilmente vejo ele funcionar para resolver problema. Então, mas tá aí, né? Ele existe. Sim. Verifique as hipóteses do teste de integral e utilize, se possível, para analisar a convergência desse carinha. Muito bem. Qual que é os critérios, né? Ele fala aqui nessa definição. Deixa eu tomar uma coisa aí. Muito bem. Uma série em que o termo subsequente é menor que o anterior. Seja f de x uma função positiva, contínua e decrescente no intervalo, um intervalo determinado aqui, no caso de 1 até infinito, tal que a f de n é igual a n. Muito bem, tem que ser decrescente. Para todo n natural tirando zero. Então, se a integral 1 até o infinito convergir, veja que tu vai ter que aplicar um limite quando tu resolver a tua integral. A Uhum. série também será convergente, e se divergir também será divergente. Então, se seguir todas as regras, né? Tem algumas regras aqui para seguir, a gente vê se converge ou não. Muito bem. Essa função aqui ela é contínua e positiva dentro do intervalo, certo? Porque Certo. não tem raiz, não tem coisas dividindo, tá tranquilo. Vamos ver se ela é decrescente. Então, bem, ele fez aqui o teste da primeira derivada, né? Eu achei meio bobo. Era só ver se sei lá, se tu coloca 2 aqui, vai ser menor que o 1, né? Uhum. E claramente vai ser, porque tu vai ficar com e ao quadrado dividido embaixo, né? E ao quadrado é um número grandão. Muito bem, então claramente é decrescente. Acho que a gente não tem discussão com isso, né? É. Tá bom. Agora vamos ver se ela converge. Ser decrescente não é suficiente para provar. Temos que fazer algum teste. Ele está propondo fazer o teste da integral. Resolvendo uh, essa integral a gente resolveu ontem, eu acho. Lembra? Sim. A gente fez ela. Pois é. É, como é que é? É o método da integração por partes, lembra? Sim. Isso. Paraí, parará, chegou nessa resposta. Então, show, né, velho? Ó, como a integral imprópria converge, então a função também converge, beleza? Beleza. O grande problema é o seguinte, né? Essas séries aí que a gente trabalha, normalmente elas têm problema no n igual a 1. Né? Elas têm uma série de limitações, por quê? Porque elas têm elas são frações, né? Elas têm denominadores. Então, às vezes, vai existir algum valor dentro do intervalo que não é contínuo, né? Esse é o problema. Aí Uhum. tu não pode utilizar a regra. Beleza. Outro teste aqui é do P harmônico. Muito bem. Se tu tens uma série que é desse jeito e o P é um valor positivo, né? Tipo, 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre n ao cubo, 1 sobre n elevado ao meio, sei lá. Muito bem. Aqui é o seguinte. Basicamente, se tu tiver uma série dessa forma e o teu P for igual a 1, diverge. Se o teu P for menor que 1, diverge. Se teu P for maior que 1, converge, tá bom? Ok. É bem parecido com a série de potências, se tu parar pra pensar, né? Uhum. Porque na série de potências também precisa disso, né? Então a questão é ser maior que 1 para ter convergência. Se for maior, tá valendo. Então por isso essa converge, essa aqui não converge. Muito bem, com esses dois testezinhos, principalmente série P, a gente já consegue fazer algumas coisas no teste da comparação. Vamos ver aqui, esse teste é bom. Se tu tem uma série e ela for convergente, e se tu tiver se tiver uma sequência, desculpa, a série dela for convergente, e se tu tiveres agora, olha só que coisa boa, uma sequência que for sempre para todo n menor do que a sequência que tu sabe que é convergente, tu pode afirmar que essa série aqui também é convergente. Isso vem lá daquela ideia de tu cortar a série que eu estava te falando lá em cima, lembra? Sim. Então, se tu tiver uma série que é menor que a série convergente,
para todo N, show. Tu pode dizer que ela também converge. O problema é provar isso, né? Que de novo vai Uhum. envolver análise de desigualdade. Tá bom? Então aqui ele vai falar um monte de frameworks. Agora vamos ver essa aqui, beleza. Vamos ver se essa série aqui é convergente. A gente tem que comparar com alguma coisa que a gente sabe que é convergente. Beleza? Beleza. Ela vai ter que ser menor do que alguma coisa que a gente sabe que é convergente para todo N. Para todo. Então, fazer essa comparação tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, olha só, ele pegou essa série e tirou o 1. Uhum. Muito bem. Eu não posso ir tirando termos assim sem uma avaliação razoável. Mas eu posso aqui com uma razoabilidade matemática tirar esse 1 aqui e dizer então que esse termo ele é sempre menor que esse. Certo. Porque tu tem uma coisa aqui embaixo sempre menor que essa. Essa aqui tem sempre mais um do que essa. Então por isso que esse cara aqui é maior. Certo? Certo. E pela mesma lógica, tu pode tirar mais um N e também dizer que esse cara aqui, essa parte aqui de baixo é sempre maior que essa. Então esse termo como um todo é menor que esse, porque quando tu divide por um número maior, né? Até que tu pode deixar o N em evidência, cortando o N de cima também, né? Cuidado com esses cortes, sempre cuidado com esses cortes. Tu vai ficar Uhum. aproximando, e esse aqui a gente já viu hoje. Né? A gente sabe que ele é convergente. Ele era aquela do carinha lá da UDESC, né? Que ficou 60 Uhum. meses na faculdade. Muito bem. Então, perfeito. Então a gente pode afirmar que é convergente. Ok? Ok. Agora, tem outras formas também. Mas essa forma aqui eu vou te falar. Às vezes eu me perco fazendo, tá? Então eu não sei o que vai ser melhor para ti na hora. Que é, no caso, fazer subtração, né? Fazer essa desigualdade das coisas que tu conhece. Tipo, às vezes não funciona, entendeu? Às Sim. vezes não dá para tu comparar. Então é complicado. É meio que tu tem que ter aquela visão a longo prazo aqui. Tu tem que olhar para essa função e pensar, poxa, dá para comparar com uma coisa como essa. Dá para afirmar que vai aparecer uma relação que vai valer para todo o N. Porque às vezes tu vai testar com uma coisa diferente, assim, tipo, que tem um exponencial, que tem uma raiz e tal, tu não vai conseguir comparar, entendeu? Não Entendi. significa que ela não é, mas tu vai ter alguns problemas na hora de resolver a desigualdade e tu não vai conseguir comparar. Então é algo que tem que tomar um cuidado, beleza? Beleza. Vamos ver o critério de D'Alembert, depois o critério da raiz, a gente já pode começar a fazer os exercícios. Ok. O critério da razão aqui, que é o critério de D'Alembert, é talvez o que mais funciona, o mais usado, né? Que tu pegas a tua sequência, coloca ela com n mais 1 em cima, o n normal embaixo, faz o limite tendendo ao infinito e verifica qual é a resposta. Se a resposta for maior que 1, diverge, menor que 1, converge. O problema é que na maioria das vezes dá 1 essa resposta. Daí ferrou. Mas se não der, né? Menos mal. Se dá 1, não pode afirmar nada. Não significa que não é, nem que é, só não pode afirmar. Daí tu vai ter que passar para outro teste, não tem jeito. Muito bem. Aqui, por exemplo, olha só. Essa aqui foi gostosinha de cortar coisa. Daí, como é maior, divergente. Muito bem. Agora é o critério da raiz. Então, o critério da raiz. Ó, então, como tu sabe o que tu vai. Qual teste é mais provável que funcione, né? Quando tu tiver coisas que envolvem exponenciais, é integral, tá bom? Ok. Envolve seno, cosseno, essas coisas, tu vai fazer integral. Aham. Série P é só bater o olho, então né, não tem nem conversa. Quando tu tiver coisas que são polinômios, tu vai usar a comparação, porque é fácil cortar os caras, tá vendo? Fácil tirar os Sim. caras. Quando tu tiver os casos mais escrotos, tu vai fazer o critério da razão. Assim, Ok.
quando um daqueles não funciona, porque o critério da razão costuma ser um cara que demora um pouco, assim, as simplificações e tal. Fatoriais, né? É bom fazer no critério da razão. Números elevado a n, beleza. Uhum. E o critério da raiz, claramente, é quando tu tiver ah, alguma coisa elevado a uma potência de n, né? Então, Tá. quando tiver tudo elevado a uma potência de n, aplicar o teste da razão pode ajudar bastante. Beleza? Então, o teste da razão é bem parecido aqui. Maior diverge, menor converge. Beleza. Esses são as séries de termos positivos só, né? Só que existe séries de termos negativos. Então, vamos dar uma olhada na tua prova lá e ver que tipo de série ele cobra, pra gente ver se precisa ver isso aqui ou não. Ok. Tem como tu me mandar de novo a prova que tem as séries? Porque é tanto arquivo que tu me mandou que eu já tô meio perdido já. Manda, eu vou. Ok. Ah, pode me assistir. Aqui. Também deixa eu só ver se nos que eu mandei aqui. Capítulo 6 esta. Aqui também tem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também tem outras coisas. Isso aqui também tem sequências. Uhum. Pegar aqui. Meu Deus. Era essa prova mesmo que eu tava pensando. Ó, vamos tentar resolver essas aqui, porque eu acho que elas já são. O que a gente aprendeu já é suficiente para resolvê-las. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Analise a natureza de cada uma das séries seguintes, no caso de convergência, indique a soma de cada uma delas. Muito bem, tem que ver se é convergente, divergente, né? Uhum. E aí, essa primeira, qual teste tu acha que valeria a pena fazer? Deixa eu ver. Ela é um tipo de série. Eu acho que precisa ver pra que tipo de série que ela é. Eu bato o olho, eu não quero dizer, quero que tu diga, né? Acho que é uma. Parece ser uma série meio geométrica, não é? Que tem o. É elevada a n mais um. Ah, não é uma série geométrica, não. Série geométrica não tem termo com n em cima e embaixo. Ah, entendi. Série geométrica é outra coisa, é um número só elevado a n, certo? Uhum. Não é o caso aqui. E aí? Um polinômio não é, porque tem o π embaixo. Então, Eu acabei de falar dessa situação aqui. Tu tem n's em cima e embaixo. Então, o teste da raiz, certo? certo. Se tu fizer o teste da raiz, o n desaparece. Porque no teste da raiz tu faz raiz de n, certo? Ah, verdade. Então tu pode estar pensando, tá, mas ali é n mais um. E daí? Isso aí é a melhor parte do problema. Porque tu pode dizer que é 2 vezes 2 na n, certo? Uhum. Dividido por, ou melhor, até tira esse n daqui. Opa, menos pi. Deixa um menos pi mesmo. Isso na n, certo? Certo. E agora tu pode fazer o teste da raiz, que é você aplicar a raiz e ver se o limite dessa raiz
vai ou não para um número menor que 1, certo? Certo. Deixa eu só pegar aqui o teste da raiz, só para ver Aí, ó, como teste da ele raiz é aí. certinho. O critério da raiz aqui é feio. Nossa, tá aí já. Uhum. Tá, então, o N pode ser o 2 dividido por um menos π, certo? Não, o N é isso tudo. Ah, O 2 que tá isso fora tudo. também entra na conta. Ok, Porque se tu não pôr ele, pode ser que dê a resposta errada, né? tá. Ele faz parte do N. Apesar de que acho que poderia tirar pra fora aí sem maiores problemas, mas vamos deixar e não faz mal também. Então, deixa eu ver. Tá, e agora para fazer essa raiz, eu tô vendo como que eu posso fazer. Mas é só aplicar a raiz, meu. Quando a gente aplica a raiz, o N desaparece. Ah, é verdade. A raiz é a mesma coisa que, sei lá, 1 sobre N, certo? Aham, Daí vai ficar raiz enésima desse 2 aqui, que pouco importa. uhum, Vai ficar só 2, 1 na menos π. E agora tu faz o limite disso. Nem N tem mais aqui. Ah, tem só esse N aqui, né, claro. N tendendo a infinito. tá. Claro que a raiz tendendo a infinito ali dá 1, porque é como se tu Uhum, estivesse multiplicando, né, fazer a raiz de um grau muito alto, assim, é procurar qual número que vezes ele, 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 dá aquilo que tá ali, né? certo. Então pois é, né? Que coisa maluca. Pra falar a verdade, eu não tô acostumado com isso. Nunca parei pra pensar muito nisso. Mas isso aí dá 1, eu acho. Eu acho que isso aí dá 1. Pô, nunca fiz isso na minha vida. 200 anos de matemática nas costas. Deixa eu ver aqui quanto é que dá isso. Mas eu acho que dá 1. Aí, limite, n, infinito. É, dá 1 isso aí. Tá. Que louco. Devo ter provado isso aqui alguma vez na vida e me esqueci. Beleza, esse limitezinho dá 1, então a resposta aqui vai dar simplesmente o que tá aqui, né? Uhum. E agora tu tem que ver, esse cara, ele é maior, menor, igual a 1, quanto é que vale isso aqui, né? Deixa Um eu ver menos π aqui. embaixo, né? Pi é mais ou menos 3,14. Então vai dar um número negativo, menor que zero, então, né? Na verdade, o que importa é que vai dar menor que 1, certo? É, Então converge. Muito bem. justo. Que converge, tá de boa. E aí, como é que a gente prova o valor dessa soma? Tem que encontrar o SK, lembra? Uhum. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu tô vendo o SK aqui. Eu joguei num programa. Nossa, é dolorido. É dolorido. Se liga. Esse é o SK. Nossa. Se for para obter pelo SK, meio ruim, né? É, Teu professor chegou a ensinar uma outra forma de fazer a soma? deixa eu ver. A série geométrica, eu acho. Não, mas isso aí não é uma série geométrica, né? Tu vai fazer a série geométrica quando tu tiver uma série geométrica. Uhum. É que eu não me lembro muito
muito bem, mas é que eu tô vendo na resposta que ele fala que tá pra fazer uma série geométrica. Tô Vamos ver tentando. então o que ele fez ali. Eu não Uhum. cheguei a ver o que ele fez. Deixa eu ver. Cadê? Tá aqui. É convergente, pois é uma série geométrica de razão 2. Tá, verdade, né? Dava pra fazer desse jeito. Provamos de outro jeito ali. Que Uhum. bom, que bom. Verdade, era uma série geométrica. Que eu não vi como um número só, né? Poxa, beleza. E tem soma. Tá. Se tu consegue reescrever como uma série geométrica, sai fácil, né? Daí fica fácil. Porque a série geométrica tem uma equação, né? Da soma infinita. Não sei se tu lembra dela. Tu lembra da equação da série da soma da série geométrica para soma infinita? Não, não me lembro. Tá. É que a gente vê isso no médio, né? Deixa eu mostrar aqui para ti. Ó, se tu tá falando de uma série geométrica, tu tem essas duas equações aqui. Ó. Aqui. Simplesmente primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A soma infinita, tá? Tá. Então tá bom. Para um geométrico funciona. Agora os outros lá talvez isso não vá funcionar, tá? Beleza. Vou pegar o próximo aqui. Ok. Acho que já tá aqui, na real. Deixa eu ver. Esse cara cheio do. Opa! Esse aqui cheio dos termos, sem olhar lá. Não tô olhando lá, mas me parece que a gente tem que fazer pelo teste da comparação. Porque ficar fazendo, por exemplo, o teste da razão aqui, colocando n mais 1 dentro de uma raiz, não vai ser legal, né? Então Uhum. talvez o teste da comparação aqui resolva algo. Só que tem que ser a comparação com algo que a gente conheça, né? É que isso parece por partes embaixo. Somas parciais, tu quer dizer? É, embaixo, não é? Não sei, cara. Não sei, tu não tem um termo só na parte de baixo, né? Normalmente isso parece quando tem um termo só na parte de baixo. Bem, ele lá na tua lista lá usou o critério da comparação, mas falou de série de Dirichlet. Tá, deve ser a série P com N zoado. Critério da comparação, mas ele usou aqui um negócio assim, meio forte, né? Olha só o que ele fez. Ele fez mais ou menos assim, ó. Pelo que eu tô entendendo ali, ele escreveu de qualquer jeito, né? Mas ele Uhum. falou que a coisa aqui é mais ou menos n elevado ao meio, né? Porque o n tá ali elevado ao meio, né? Uhum. Tem um ali, mas esquece isso por hora. E aqui n ao quadrado, certo? O termo de maior grau, a parte de Certo. baixo. Se tu simplificar isso aqui, tu vai ficar com. ahn, bem, vamos lá. 1 meio menos 2 é igual a menos 3 meios, certo? Certo. Vai para baixo, n 3 meios positivos. É por isso que apareceu aquele n 3 meios lá na tua folha. Daí a questão é o seguinte: essa série aí, n igual a 3 meios, converge, né? Sim. Se tu conseguir provar que isso aqui é sempre menor que isso que a gente sabe que converge, tá resolvido. Tá, Aí, entendi. como é que você pode provar isso aqui? Você pode fazer aquela conta lá, né? Do menor.
Ou pode fazer soma parcial. Dá pra fazer muita coisa, né? Uhum. O teu PDF lá diz que ele comparou, né? Só que para comparar, eu acho que ele tem que fazer a soma parcial aqui. Tão diretamente assim, né? Se não quiseres fazer desigualdade. Agora, bem, vamos ver aqui, né? Uhum. Essas coisas sempre têm que ser positivas. Então, vamos tentar fazer desse jeito, tá? Eu não acho que vai dar em nada isso aqui, mas beleza. Vai ficar raiz, olha só, vai ficar raiz. Vou transformar esse cara em raiz quadrada de n ao cubo, tá? Ok. Vezes a raiz de n mais 1, menor ou igual ao n ao quadrado aqui, mais 4n. Basicamente é o que tem ali, né? Porque fica 3n mais aquele n quadrado. Certo? Certo. Eu posso até colocar dentro da raiz aqui, n à quarta, mais n ao cubo, raiz, menor ou igual. É sempre menor ou igual a n quadrado mais 4n. Veja, isso não é um negócio muito simples de se provar, né? Só que se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu não sei se eu posso fazer isso. Eu não sei se isso aqui ao quadrado sempre vai ser maior que isso, né? É. Mas digamos que eu possa. N à quarta mais n ao cubo é igual a quadrado do... Menor ou igual, desculpa. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo. 8 n ao cubo, quadrado do segundo. Isso aqui é sempre menor que isso. Dá para ver Sim. claramente isso, né? É. Então, provamos a verdade. Fizemos de uma forma um pouco diferente ali do teu PDF, mas tá valendo, né? Pois é. Se tu acreditou aqui nas minhas histórias, tá valendo. Beleza, cara? Beleza. Bem, eu acho que deu por agora, depois a gente volta às 17, tá? Sim. Ó, às vezes é meio enrolations aqui mesmo, cara. Teve que fazer o enrolations aqui, né? Ó, porque tu tem que sempre comparar com alguma coisa razoável, né? Não adiantaria tu comparar, por exemplo, com o n ao quadrado aqui. Tu não ia tirar nada. Sim. Tem que ser algo razoável com o que tem aqui, né? Foi o que eu fiz aqui. Fui razoável. Beleza? Beleza. Show, velho. Até mais tarde. Até. Abraço, valeu. Tchau, tchau.